Hoje a gente vai falar muito sobre imagem, né? A mídia fala tanto sobre imagem, às vezes não fala, diretamente, mas fala indiretamente. Vamos começar falando aí, você já ouviu falar aí que o homem ele foi feito quem? A imagem e semelhança de Deus. Mas será que você sabe realmente o que isso significa? Então vamos bater um papo agora com o teólogo e professor da Faculdade Batista, Breno Silveira. Vamos ali para o meu café da manhã, gente, que delícia. Bom dia, Breno, seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Que bom, hein? Ô, Breno, já vai servindo aí, por favor. Você quer o quê? Obrigado. Suco, água? Tô bem, Aqui não pode ficar sem colocar alguma coisa, não. Então posso pegar um suco? Pode, então, por tá, favor, obrigado, licença. porque a gente que é de verdade. O negócio aqui é de verdade, pãozinho de queijo. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. A gente começou a falar sobre essa questão da imagem. Quando eu falo, Deus fez o homem à imagem e semelhança. Quando a gente fala isso, as pessoas normalmente, às vezes, elas estão mais ligadas à imagem externa do que, na verdade, à essência de Deus. Eu queria que a gente começasse a falando, porque a essência é tudo. Se você não tiver a base, como é que você vai construir, né, um edifício grande ali, sem alicerce? É verdade. Primeiro é um prazer estar aqui. Igualmente. É um privilégio, viu? Obrigado pela oportunidade. Então, Carol, realmente, às vezes a gente fica só na superficialidade do texto bíblico e a gente, claro, o texto é suficiente, mas se a gente avançar um pouquinho mais, a gente consegue observar algumas nuances que o texto traz para nós. Por exemplo, a gente sabe que essa primeira informação de o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus, ela vem para nós através do Gênesis. Sim. Então nós temos, né, no livro de Gênesis, o capítulo 1, a partir do verso 27 em diante, o autor dizendo, né, que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Bom, é muito interessante, porque esse termo imagem, Carol, no hebraico, é um verbozinho que chama tselem. Tselem, esse verbo, ele significa sombra. Ele também serve para imagem, mas também dá para ser sombra, é mais utilizado assim. Então veja bem, então, eu tenho um copo e a luz é projetada nesse copo. A sombra que vem a partir dele só existe porque existe algo que a precede. Então veja, se o homem é totalmente dependente do Senhor, se não fosse pelo Senhor, não tá nada, não é isso? Agora, o que nos torna humano? Se a gente pensar no texto bíblico, quando Deus forma então o ser humano do barro, aliás, aquela forma, né? Ele vai fazendo a forma. Quando é que aquela forma se torna ser vivente, humano? Só depois que Deus sopra o fôlego de vida. Que é o ruach, né, no hebraico, que é espírito, sopro. Então pense, nós só somos humanos se nós tivermos uma essência divina dentro de nós. Porque até então era só um molde de barro, o que nos torna humanos. Então, é aquilo que tem de Deus dentro da gente. Então, ser a imagem e semelhança de Deus, Carol, bom, existem muitas interpretações, né? A teologia é um campo muito profícuo nisso. Mas, se a gente pensar assim, existem atributos que são exclusivos de Deus e atributos exclusivos nossos, seres humanos, né? Deus comunicou para nós vários atributos. E os incomunicáveis, né? Claro, não é verdade? Então nós temos, por exemplo, a capacidade de amar, a amabilidade, nós temos a capacidade inventiva, criativa, não é isso? Então isso é o que Deus comunicou para nós e o que nos torna mais próximo a Ele. Agora, existem aqueles atributos, como você bem lembrou, que são incomunicáveis, a sua eternidade, onisciência, onipotência. Agora, esse termo, Carol, na teologia, desde Filo de Alexandria até Lutero, então você tem um espaço de 1.500 anos, muito tempo, ele ficou no campo assim, olha, será que a imagem de Deus seria só algo assim imaterial? Ou haveria na aparência humana, literalmente, alguma coisa de divino? Porque a gente pensa assim, né, nesse período. Bom, então quer dizer que Deus não tem olhos, não tem braço, né? É isso que a gente aprende, é isso que foi ensinado para nós. Mas essa discussão vigorou por muito tempo. E até Lutero dizia o seguinte, a imagem e semelhança no homem é a justiça perfeita de Deus, que nós perdemos no Éden. Então nós precisamos do Senhor para recuperar. A gente passou um período histórico, o iluminismo, por exemplo, na modernidade, vai ressaltar que a característica, a imagem de Deus no ser humano é a nossa capacidade de raciocinar, né? Século das luzes e etc, aquele distanciamento daquilo que é transcendente. Depois vem o período vitoriano. Os vitorianos entendiam que a imagem e semelhança de Deus seriam as nossas decisões morais. O leão, por exemplo, quando ele caça, Carol,
parece não haver nele um problema moral de consciência. Puxa, pude ter matado uma zebra que era mãe de família. Ele não tem isso. Nós carregamos isso. E, por fim, tem o período do Renascimento, que aí entra um período belíssimo, mas também que enaltece uma parte, dizendo assim, Carol, aquilo que é divino no humano, que traz o ser humano à imagem e semelhança, é a nossa capacidade inventiva, criativa. Então, durante a história, a gente teve várias e várias situações sobre essa. Eu gosto muito da questão do Tselen. Você falando, nós vamos até colocar os versículos aí para você comentar em cima disso. Eu fiquei pensando, a minha imagem e semelhança. A cruz, sim, ela mostra tudo, porque Deus é relacional. Sim, sem dúvida. E eu vejo que hoje em dia as pessoas estão tendo mais dificuldades, elas estão coisificando gente. Sim. Eu acho que esse é o maior desafio. E eu acho que às vezes a gente se perde. É o caráter de Cristo, é enxergar como Ele enxerga as pessoas. Porque o Senhor, Ele sempre relacionou. Era com os anjos, depois foi criando os animais. Tem gente colocando um animal antes de gente. Exato. Você acha que eu também acho que esse é um problema, é uma inversão de valores. Sem dúvida. E aí eu acho que essa imagem, semelhança de Deus, a essência tem se perdido, né? Tem muito, tem muito. Você foi muito feliz, principalmente começando pela cruz. A cruz é a prova cabal de que Deus preferiu e decidiu se relacionar. Se a gente lembrar, o que a gente, eu vou usar um termo técnico, né? O que a gente chama de Deus, o que com todo respeito, na verdade é uma etiqueta, porque Deus não é nome, é status, e a gente coloca essa etiqueta de Deus em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é uma comunidade relacional. O ser humano só se torna imagem e semelhança de Deus, ou melhor, foi criado a imagem e semelhança, porque a gente não vive isolado. A gente necessariamente é interdependente do outro. Você sabe que o Antigo Testamento... E ele fala, façamos. Façamos. Ele fala, haja. De repente... Vamos todo mundo. E olha que interessante, o ser humano foi o último na criação. Aquilo que Deus criou, como última coisa. Porque a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação, aquilo que expressa Deus aqui. A gente tem essa função de governar, mas não sozinho. O ser humano, por exemplo, esse problema da sustentabilidade. A gente não foi colocado no mundo para degradar, tomar posse no sentido destrutivo, mas colaborar com Deus no caos. Somos jardineiros, né? Cuidar, exatamente. O que você diz, por exemplo, às vezes pessoas colocando animais em prioridade do que seres humanos. A gente reconhece a dignidade dos animais também, né? O respeito que a gente tem. Mas, né? É uma situação bem... Deus é relacional, Ele é uma comunidade. Nós só somos imagem de Deus juntos, Carol. Eu não posso ser imagem de Deus sozinho, né? Antes só de colocar, que minha diretora vai dizer, eu fiquei pensando, você falou aí, Deus falou pra gente cuidar. Se a gente for pegar aí essa catástrofe de Brumadinho, tantas coisas, né? Às vezes, por exemplo, tem locais onde acontecem inundações, as pessoas, elas ultrapassam o lugar. Né? Às vezes o urbano vem ultrapassando, então vai construindo cada vez mais perto, por exemplo, do mar. Essas coisas a gente vai fazendo do nosso jeito e os problemas, eles vão surgindo. Sem dúvida. Sem cuidar. Quantas vezes a gente já ouviu um sermão sobre ecoteologia? Quantas vezes a gente já ouviu um sermão na igreja ou no ambiente, Marcelo, dizendo que é dever do cristão cuidar do meio ambiente? Romanos 8, Paulo diz que a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não é só na igreja, não é só dar o dízimo. A gente tem que pensar no todo da criação que aguarda a nossa manifestação. Né? Coloca o primeiro versículo para a gente, para nosso professor aqui falar para eles. Então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele aí, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando fala domine, né? Hoje os animais estão dominando o povo. Entenda. Você sabia que tem agora psicólogo para cachorro? Pra animal? Pois é. Eu falo, porque o povo quer humanizar aquilo que não é humano. Exatamente. E aí os bichinhos estão ficando doidos, porque eles estão ficando igual a gente. Exato. E a gente está desumanizando as pessoas. Não está uma inversão? Total. É por isso que quando Jesus chegou, ele falou assim que o reino dos céus não é compatível com esse mundo. A gente anda na contramão mesmo. Quando o autor coloca no texto domine, é dominar no sentido de gerenciar. De não prejudicar. Assim como Deus tem essa dimensão criativa, mordomo. Pronto.
A gente também tem, não é verdade? Agora, olha que beleza do nosso Deus. Ele criou o universo, mas também criou o animalzinho que rasteja na terra. Sim. E colocou a gente para cuidar disso tudo. Tá? Uau. Aí você quer, não dá para coisificar a gente e não dá para humanizar animal, senão dá problema nos dois. Sem dúvida. Você sabe que tem um sociólogo, né, o famoso Bauman agora, ele diz o seguinte, Carol, a gente está num tempo de onde as relações estão muito líquidas, ou seja, descartáveis. Infelizmente, às vezes a religião, por ser filha da cultura também, não é isso? Outro dia eu estava lendo, superficiais. Até as orações, né? A gente, às vezes, não faz oração pro forma, tipo assim, tô orando aqui para você saber que eu sei, não sei o quê, mas meu coração talvez está longe disso. É complicado, né? Tem mais um outro versículo. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Sete. Tá vendo? Mais uma vez, a sua semelhança. A semelhança é aquele verbozinho. Tselem. Tselem é a sua sombra. Ou seja, o filho de Adão é a representação dele. E sabe o que é mais interessante? Sim. No capítulo de Gênesis, capítulo seguinte, se não me engano, capítulo 5 agora, diz o seguinte, fala da genealogia. E a genealogia começa assim, Deus criou Adão à sua semelhança e Adão gerou a Sete à sua semelhança. Está entendendo o que está acontecendo? Você sabe que o convite da Trindade para nós é participar da essência divina. Não é nos tornarmos deuses como o nosso Deus é, mas é fazer da gente participar dessa natureza. É o que Jesus nos prometeu, aquela teologia do corpo glorificado, de quando ele morreu e ressuscitou, ele experimentou uma nova natureza. Olha que privilégio que a gente tem, Carol. Daqui a pouco, quando o Senhor Jesus voltar, você vai ter o seu corpo transformado e você vai ser participante dessa natureza divina. Então, essa é a imagem e semelhança de Deus. É a capacidade de colocar a ordem no caos, gerenciar a criação e, mais do que nunca, anunciar a palavra de Deus e a salvação a todas as pessoas. Essa é a nossa dimensão. Vai ter que voltar mais aqui. Ah, com prazer. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom esse papo, muito bom a gente conversar, muito bom a gente entender também, né? E eu acho que o mais lindo do ser humano é ser ensinável. Verdade. Né? Então eu pensava de um jeito, mas olha, agora pensando, né? Como é que você vai ser a imagem de Deus dando cheque sem fundo? Exato. Não pagando as contas. Não combina. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.